alegria poder estar aqui novamente. A gente vai dar continuidade àquilo que a gente veio trabalhando na última aula, que foi a vida, né, e o pensamento de Agostinho, o Santo Agostinho, né? Agostinho de Hipona, né? Que foi um pensador, um homem muito importante na história do cristianismo, né? Nesses primeiros séculos, e influenciou demais até a nossa forma de pensar hoje. Inclusive foi, talvez não, foi o teólogo que mais influenciou o pensamento dos reformadores, né? Especialmente de Calvino, né? Que é aquele que é o pai da nossa tradição, né? Então a gente vai dar continuidade a esse estudo. Essa imagem que eu coloquei é a imagem da conversão de Agostinho, né? Que a gente chegou a mencionar mais ou menos na última aula, que foi aquele momento que ele, com aquelas crises, grandes crises que ele vinha tendo há muito tempo, ele tem um momento de paz quando ele lê Romanos ali, o trecho de Romanos, e aí é o momento em que ele se converte, né? Essa aula de hoje vai se focar menos em aspectos doutrinários de Agostinho, apesar de ele ter sido um grande teólogo que desenvolveu muito a doutrina cristã, especialmente a questão da Trindade, né? Principalmente a Trindade, né? Mas diversas outras questões. Essa aula vai focar um pouquinho menos nessas questões doutrinárias, e aí eu separei aqui três temas, né, três ideias que estão muito presentes hoje na nossa sociedade de hoje, né, que influenciam muito a forma de pensar, estão entremeadas aí na cultura pop e tudo mais. E aí o contraponto que Agostinho dá a essas ideias, né? Questões sobre liberdade, questões sobre família, né? E eu foquei nas mães, porque a família de Agostinho, o relacionamento principal dele é com a mãe, né? O pai dele é um pai ausente, né? Mas aí questões sobre liberdade, sobre família e sobre sexualidade, né? São três temas, três pontos três ideias que estão presentes hoje na nossa sociedade de hoje e que não são condizentes com a mentalidade cristã, e aí qual é o contraponto que Agostinho dá a essas ideias. E aí começando com a liberdade, né? Liberdade. O único conceito de liberdade que conhecemos hoje é o de autodeterminação. No coração da liberdade está o direito de definir o seu próprio conceito de existência, de significado, de universo e do mistério da vida humana. Saberei que sou livre quando puder decidir o que é bom para mim, quando toda escolha for uma página em branco de oportunidade e possibilidades, né? Essa é a definição de liberdade que a gente tem hoje aí em todo lugar, né? A liberdade como liberdade de uma certa autoridade, né? De uma liberdade de uma certa maneira de pensar que nos limita, né? E que abre um horizonte de escolhas e de possibilidades infinitas, né? São infinitas as possibilidades. Nada do que Agostinho pensava que era liberdade é diferente de quando foi para Cartago e depois para Roma, né? Se a gente for lembrar um pouquinho da biografia de Agostinho, né? Ele é uma pessoa que vai ascendendo ali intelectualmente, né? Isso antes de se converter, né? Ele vai para Cartago e Roma, que são duas cidades muito importantes ali naquele período, virar professor, né? E aí ele vai crescendo, né? De quando foi para Cartago e Roma. O que ele não imaginava e tentava ignorar enquanto vivia era o quão isso era exaustivo. O que ele previa como liberdade e eliminação de restrições começou a parecer uma punição. A diminuição dos limites soava como uma libertação para o jovem Agostinho, mas ele se sentia se dissolvendo no amorfismo resultante. O que isso quer dizer, né? A gente vê hoje como essa liberdade, essa ausência de objetivo, né? A liberdade como se não houvesse um objetivo fixo para a nossa existência, né? São infinitas as possibilidades de objetivo que cada um pode assumir para si, né? Cada um entende o que é a vida, qual o sentido da nossa vida, né? Pelo que nós vivemos, né? E essa ausência completa de um sentido objetivo, né? Que só existe um sentido, não, cada um tem o seu próprio sentido. Isso acaba sendo exaustivo e acaba sendo uma das grandes razões da angústia hoje que o homem tem, né? A gente vê hoje como essa falta de sentido, essa liberdade como um fim em si mesmo, né? Como algo que torna o homem aquilo que ele deve ser. Isso, ao invés de fazer com que o homem cresça, isso faz com que o homem define, né? Nesse mar de possibilidades infinitas, o homem
se encontra angustiado por não ter um sentido específico, né, objetivo para a sua vida. E foi isso que aconteceu com Agostinho. Quando você está nadando, isso aqui é uma analogia assim, que o autor do livro Na História com Agostinho faz, né? Quando você está nadando em uma pequena piscina elevada e continua esbarrando nas paredes, começa a desejar que aquelas paredes, né, não estivessem lá. Mas em sua tempestuosidade, quando você consegue derrubar as paredes, percebe que a piscina não aumentou de tamanho, ela simplesmente desapareceu, né? Então é essa analogia, você está ali numa piscina, né? E aí você desejaria que aquelas paredes não estivessem ali quando você esbarra naquelas paredes. Mas aí quando aquelas paredes caem, se por acaso elas vierem a cair, você não tem uma piscina maior, você não tem uma piscina, simplesmente, certo? Então essa é uma analogia interessante para a gente ver como as restrições, ao invés de elas nos limitarem, elas nos dão um sentido fixo, elas nos dão um direcionamento, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos ser. Aquilo que nós devemos ser, né? Agostinho confessa em retrospecto: fui atingido pela tempestade, fluindo, jorrando de todas as maneiras, espumando o ar das minhas questões imundas. A liberdade de ser eu mesmo começa a dar a sensação de que estou me perdendo, dissolvendo como se minha própria identidade escorregasse entre os meus dedos. Depois da euforia da independência e das experiências de autorrealização, bebendo o tão falado poder ser até o fim, quando a exaustão começa a se instalar e acaba se transformando em um tipo de autoaversão, você pode chegar a um ponto em que sabe que deseja uma vida diferente, mas está acorrentado por aquela que você criou. Então, primeiro que essa liberdade, que é definida hoje, né, com uma ausência total de qualquer tipo de restrição, né, de qualquer tipo de sentido, de qualquer tipo de autoridade, ela na verdade é uma farsa, né? Porque o que a Bíblia nos ensina, né? Que você nasceu para ser servo de alguma coisa, certo? Então, ou você vai ser servo do Senhor, transcendente, ou você vai ser servo de alguma coisa aqui nesse mundo, ou até servo de si mesmo, né? Servo dos seus próprios pecados. E a gente vê como isso nos traz essa angústia que nós vemos hoje, né? Você se subordinar única e exclusivamente pelos seus próprios desejos ali momentâneos, isso ao invés de te libertar, isso te aprisiona, né? Isso te aprisiona nesse mundo caído, e ao invés de você se voltar para as coisas últimas, né, para as coisas que transcendem essas coisas passageiras, você acaba se limitando única e exclusivamente aqui, nesse mundo sensível, né? E isso acaba te trazendo toda a série de angústias que a gente vê que o homem hoje tem, certo? Agostinho viu os deveres como uma restrição que lhe dá um propósito, um equilíbrio, um vergalhão da identidade. Então, qual que é a mentalidade, diferente dessa mentalidade que a gente tem hoje, essa visão de liberdade? E essa visão de liberdade ela está entremeada em toda parte, né? Seja na cultura pop, seja na nossa visão de política, né? Que a gente tem a liberdade hoje na política, como a virtude máxima, né, do indivíduo, né? Ser livre para poder decidir tudo aquilo que você quer, né? Então, diferente dessa mentalidade de liberdade, que a liberdade de alguma coisa, a mentalidade cristã, ela é liberdade para alguma coisa, certo? O fim último da liberdade do cristão não é liberdade, apenas liberdade do pecado, mas liberdade para voltar a se relacionar com o Senhor, certo? É a liberdade para alguma coisa, não a liberdade apenas de uma certa autoridade que antes te limitava, que antes te prendia. Não, a liberdade, apesar disso parecer um pouco contraditório, mas nós somos livres para servir ao Senhor, certo? A liberdade do cristão é uma liberdade com um fim específico de servidão, sim, mas esse é o propósito pelo qual nós fomos criados. E o ser humano, se não for restaurado em Cristo, ele jamais vai ser livre para seguir aquilo que seria o seu propósito original, que é servir ao Senhor, certo? E Agostinho entendia muito bem isso,
e meditando sobre a sua própria vida, ele via como ele não era de fato livre, certo? Ele era refém dos seus próprios desejos ali momentâneos, de toda a sua devassidão, de todo o seu pecado, certo? Essa infusão graciosa de liberdade vem envolvida no presente da restrição. Então, a autoridade, a restrição, ao invés de parecer algo negativo, que é essa visão que nós temos hoje, toda autoridade ela é negativa, todo tipo de restrição, ela vem carregada de um sentido negativo que limita o homem de crescer o máximo que ele pode, de atingir o máximo das suas capacidades. A restrição para nós ela é uma liberdade, ela é um presente, certo? Essa restrição ela é um presente no dom da lei, uma ordem que nos chama à existência. Então a lei do Senhor ela é uma restrição, é uma dádiva, certo? É uma dádiva que nos possibilita seguirmos aquilo para o qual nós fomos criados, certo? Que é servir o Senhor e gozá-lo para sempre. Aí aqui uma citaçãozinha interessante de Agostinho, né? O livre-arbítrio é suficiente para o mal, mas não para o bem, certo? Por quê? As nossas escolhas, né? Se o homem for deixado por si mesmo, isso é suficiente para que ele escolha o mal, mas ele jamais vai escolher o bem. Se o Senhor não com a sua maravilhosa graça, não nos libertar dessa escravidão que nós vivemos, certo? Nós jamais vamos escolher o bem, mas sempre vamos tender a escolher o mal, certo? Sentir o que sou para mim, além de um guia para a minha própria autodestruição. Então, Agostinho tinha esse entendimento. Isso é muito importante, essa visão de liberdade de Agostinho, porque isso vai culminar, né, no desenvolvimento que ele vai fazer depois da questão da graça, né? Acho que nenhum teólogo do período da Antiguidade, até o período medieval, até a Reforma, falou tanto sobre graça quanto Agostinho, porque ele tinha muito claro que se não fosse a graça, ele jamais seria livre para escolher seguir ao Senhor, para escolher ter um relacionamento com o Senhor. Então, Agostinho depois vai desenvolver muita questão da graça, especialmente, eu não vou abordar isso nessa aula, deixa eu uma aula posterior, né? Porque nesse período começou a surgir a heresia do pelagianismo, talvez alguém já tenha ouvido falar, né? Mas Agostinho vai focar muito na questão da graça, certo? Porque ele entendia que a liberdade que nós temos é a liberdade para servir ao Senhor, certo? E é uma liberdade que nos foi presenteada pela graça do Senhor. A livre vontade será tanto mais livre quanto mais saudável, e será tanto mais sã quanto mais dependente da mercê e da graça do Senhor. Por si mesma, a vontade suplica e exclama: firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Isso aqui são 119 e 133. Como pode ser livre uma vontade dominada pela injustiça? Observe-se, aliás, quem é aquele que é invocado a fim de escapar-se dessa dominação? Não se diz: dirige meus passos de conformidade com o meu livre-arbítrio, mas dirige meus passos na tua palavra. É uma oração e não uma promessa, uma profissão e não uma profissão, um anseio por plena liberdade e não uma ostentação de capacidade própria, certo? Então Agostinho ele tinha muito claro esse entendimento de que o homem seria limitado para que ele possa escolher por si mesmo se relacionar com o Senhor, certo? Então isso é um contraponto muito interessante que Agostinho faz, não apenas nas Confissões, mas nas outras obras também, mas especialmente nas Confissões, quando ele medita sobre a sua própria vida, a incapacidade dele de escolher servir o bem por si só, certo? Se não fosse a graça do Senhor, ele continuaria escravo das suas próprias paixões, das suas próprias concupiscências. Isso é uma visão muito interessante, que dá um contraponto dessa visão de liberdade que nós temos hoje, dessa visão de liberdade que nós temos hoje, uma liberdade para seguir o seu próprio caminho, né? Liberdade como uma ausência de um destino definido para você, né? Como se você pudesse escolher qualquer coisa e tudo estivesse em pé de igualdade. Todas as coisas que você faz, não existe uma escolha melhor, uma escolha pior, cada uma vai de acordo com aquilo que você acha para si mesmo, certo? E Agostinho entende algo completamente oposto, né? Com uma liberdade que vem a nós através da graça do Senhor e que nos possibilita a seguir aquilo
pelo qual o homem foi criado originalmente, né? Que é servir a Deus e gozá-lo para sempre, ter um relacionamento com o Senhor, certo? Aí, essa foi uma ideia, né? Esse contraponto. A segunda ideia, eu botei aqui mães, né? Mas isso pode se encaixar para mães, pais, família no geral, né? O seu relacionamento com a família no geral. E aí vem aqui o pensamento que nós temos hoje, né? Que está entremeado. Encontrar e forjar uma identidade significa confirmar nossa independência, romper os laços de dependência que somos lançados quando crianças. Muitas vezes quer dizer também rejeitar a família, né? Então, de acordo com essa ideia de liberdade que nós temos hoje, né? Obviamente, o que seria a independência? A independência seria você se libertar de qualquer forma de dependência, né? Pela qual nós somos colocados quando nós somos crianças. E isso significa se libertar de qualquer tipo de autoridade, né? De qualquer tipo de... Isso se encaixa também na questão da família, né? Você se libertar da sua própria família para que você seja independente, para que você possa se definir enquanto pessoa, né? Seguindo o seu caminho. Muitas vezes o oposto daquilo que a sua família quer que você faça, né? Isso está entremeado aí, se você ver qualquer filme de adolescente hoje, você vai ver essa ideia muito bem exposta ali, né? Aqueles pais. Na verdade, se você for ver, isso é interessante, né? Se você for ver a vida de Agostinho, né? A vida dele é quase um roteiro próprio para um filme da Netflix, né? Porque você tem ali o pai ausente, né? E você tem aquele estereótipo daquela mãe, que a gente vê aí em vários filmes e tudo mais, que é aquela mãe grudenta, né? Aquela mãe que está ali o tempo todo querendo decidir aquilo e você querendo se libertar da sua mãe, né? Então é quase um roteiro aí pronto para o filme da Netflix, né? O que Agostinho viu em sua mãe? Você tem dois momentos aqui de Agostinho. Você tem Agostinho antes de se converter e depois de se converter, né? E aí é interessante a gente ver esses dois lados dele, né? Isso depende a qual Agostinho você perguntar. O jovem Agostinho é ambíguo, resistente, talvez até ressentido. Quando era um rapaz ansioso para deixar sua marca e criar seu próprio território de identidade, sua mãe, Mônica, era uma força onipresente que impôs seu próprio caminho de vida a ele, organizando eventos para se adequar ao que ela havia planejado. Agostinho não gosta de desempenhar o papel de fantoche em seus planos, mesmo se ele desejar as mesmas coisas que ela deseja para ele. Então você vê aquela rebeldia juvenil, né, de que mesmo que você queira a mesma coisa que sua mãe quer, você não quer dar o braço a torcer, né? Você quer ser diferente daquilo que os seus pais são, né? Como se você se opondo a qualquer tipo de autoridade paterna seria a sua forma de mostrar sua própria independência. Quem você é, né? Não sou igual ao meu pai, eu sou eu, né? Certo? Aí vem aqui o testemunho dele mesmo. Envergonhava-me de atender às suas solicitações, porque me pareciam conselhos de mulher. No entanto, eram os teus conselhos e eu não sabia. Isso ele falando para o Senhor, né? Se a gente for lembrar, as profissões ele está sempre, ela é composta em forma de oração, ele está falando com Deus, né? Eram os teus conselhos e eu não sabia. Eu estava convencida de que tu te calavas, que era ela que falava. Mas no meio dela eras tu que me falavas. E nela eu te desprezava. Eu, teu servo, filho de tua serva. Esse é Agostinho, esse entendimento que Agostinho vai ter depois da sua conversão, né? Quando ele está compondo as confissões, né? De que na verdade, quando ele estava se opondo às decisões da sua mãe, porque sua mãe, a gente tem que relembrar aqui, né? Sua mãe era cristã, né? O pai de Agostinho era pagão, foi pagão até o final da vida, mais ou menos. No final da vida ele se converte e é batizado, mas a mãe dele sempre foi cristã, né? Então ele chega à conclusão de que se opondo aos conselhos da sua mãe, ele estava se opondo ao próprio Senhor, certo? E aí continua. A mãe dá luz ao filho, que se torna adulto, vivendo como se ele se materializasse ex nihilo, né? Porque a mãe, né, carrega o seu filho, o filho nasce, ele cresce, desenvolve, e depois ele vive a vida, né? Isso é a mentalidade de hoje, né? Do presente hoje. Ele vive a vida como se ele tivesse materializado do nada, né? E aí ele renega todo tipo de autoridade que havia antes, certo? Mas existe ainda outra dinâmica escondida nessas lembranças, constrangimento, né? E aí aqui, resumindo aqui, né? O que acontece, né? A mãe de Agostinho era cristã, ela não era uma mulher extremamente educada, né? Bem educada, né? E Agostinho, conforme ele
crescendo, ele vai ter uma educação cada vez mais especial, assim, né, digamos assim, né? Cada vez mais rebuscada, né, com os padrões da época, né? Isso é uma coisa que Agostinho até fala sobre o pai dele, uma das poucas coisas que Agostinho fala, né? Que o pai dele priorizou dar uma educação de altíssima qualidade para Agostinho, né? Apesar de ser um pai ausente, isso ele teve em alta conta, né? Dar uma educação de altíssima qualidade para Agostinho. E conforme Agostinho vai tendo essa educação de alta qualidade, ele vai vendo que a fé da mãe dele é uma fé muito simples, é uma fé muito pobre, né? E aí ele vai vendo que a filosofia é muito mais rebuscada, né? Tem questões muito mais da inteligência da época, né? Digamos assim, né? E isso chega até a ser engraçado, né? Como isso aconteceu há mais de 1.500 anos atrás, mas é tão presente hoje, né? Você vê o jovem, né? Quando ele ingressa na universidade, né? Quando ele vai vendo ali, vai ter contato com toda a série de conhecimentos, né? Ele vai achando que o cristianismo é muito simples, né? E você tem todo esse desenvolvimento, né, intelectual de hoje. E o que é o cristianismo? É uma fé muito simples, né? É uma fé de letrados, né? E esse é o entendimento que Agostinho tinha. Isso fez com que ele fosse se afastando cada vez mais da mãe, porque ele estava se afastando cada vez mais da fé cristã, né? Ele tem ali uma infância em que a mãe ainda vai passando ali, né? A fé cristã aí, mas depois ele vai cada vez mais se afastando disso, né? E aí ele acaba se apartando completamente disso. E se apartando completamente disso, ele se aparta completamente daquilo que a mãe havia ensinado a ele, né? E aí ele tinha vergonha dessa fé dessa mãe dele, né? Dessa fé, especialmente ali, né? Porque Agostinho ele é africano, então ele não foi criado na sua infância, né? Com um grande centro intelectual. Então o cristianismo ali era um cristianismo simples, né? Não era um cristianismo rebuscado, né? Então ele tinha vergonha dessa simplicidade da mãe dele, da fé da mãe dele, né? E aí aqui outro testemunho interessante, né? Que alguns podem... como todas as mães, ela adorava que eu estivesse junto dela. Entretanto, muito mais do que a maioria das mães. Isso ele já refletindo depois convertido, né? Falando como a mãe ali, ela estava sempre tentando se fazer presente, né? Como ela estava o tempo todo suplicando para que Agostinho retomasse a fé cristã, né? Ela orava incessantemente por Agostinho e Agostinho incessantemente tentava rejeitar e se apartar de qualquer tipo de influência da sua mãe, né? O próprio bispo Ambrósio elogia Mônica por sua dedicação, parabenizando-a por ter uma mãe como essa, sem saber que tipo de filho ela tinha, certo? Então, Ambrósio é uma figura extremamente importante para que Agostinho ele tenha um entendimento de que a fé cristã é muito mais complexa, né, como a gente já visto, né? Ela é muito mais profunda do que aquilo que ele entendia que era a fé cristã, né? A mãe dele, obviamente, não tinha os aparatos intelectuais que Ambrósio teve, né? Nem teve condições para tê-lo, né? E aí, com Ambrósio, ele tem esse entendimento de que a fé cristã é muito mais profunda do que aquilo que ele pensava que era, certo? E aí aqui o outro momento, o segundo momento, né? Porque quando Agostinho conhece Ambrósio, ele começa o seu processo de conversão que culmina, né, na sua conversão de fato, como a gente viu, né, no começo daquela imagem, né? E é Ambrósio que batiza Agostinho. E aí você tem um novo Agostinho ali e um novo tipo de relacionamento de Agostinho com a mãe, né? Se antes de se converter, Agostinho, isso eu estou falando mãe, mas mães e pais no geral, né? Se Agostinho, antes da conversão, ele queria se libertar de qualquer tipo de influência materna e paterna para definir a sua própria identidade, para definir aquilo que ele é, né? Se ele tinha um entendimento de hoje, né? Que para ser um adulto de fato, ser um ser humano de fato independente, você precisa se libertar da sua família, né? De qualquer tipo de coisa que exerça autoridade sobre você, né? Agostinho, depois de batizado, ele tem esse novo entendimento e um novo relacionamento com a sua mãe, né? Quando Ambrósio ergue Agostinho de dentro das águas batismais, sua herança é reorganizada olhando para trás. Como filho de Deus, ele vê novamente o que significa ser um filho de Mônica. O que Agostinho viu em sua mãe? Ao se tornar seu irmão em Cristo, quase tudo sobre seu relacionamento com ela parece mudar. A persistência e sua preocupação com a alma dele, sua confiança nas promessas de Deus, sua fidelidade inabalável a um filho rebelde,
seu sofrimento enquanto observava perder o controle. Ela cuidou de seus filhos suportando dores de parto, por assim dizer. Isso aí ele falou. Toda vez que os via abandonar o verdadeiro caminho e se afastar de ti. Agora ele vê que era filho de lágrimas, renascido, encontrando a si mesmo entre todos os lugares possíveis na fé de sua mãe. Então Agostinho, né, após a conversão, ele vê como a identidade dele, aquilo que ele é, na verdade estava sempre na fé de sua mãe, certo? E ele se liberta dessa mentalidade de dependência, né, dessa visão de dependência, né? E ele vê todas as virtudes de sua mãe, né? Que orou incessantemente por ele, né? Em todo o seu período de rebeldia, né? Até porque Agostinho, se a gente for lembrar, ele se aparta da fé cristã e ele vai para uma outra religião, que é a religião do maniqueísmo, que é uma religião bem estranha, que tinha os pensamentos sobre luz e trevas, né? E que focava muito na questão do conhecimento, né? Que aquele conhecimento libertava, né? Isso trazia uma grande arrogância para o homem, né? Aquele que detinha esse conhecimento, né? E aí, nesse período, a mãe de Agostinho não cessa de interceder por ele, né? Não cessa de interceder a seu favor. Inclusive, ela pede a um bispo do local onde ele morava para que conversasse com Agostinho, para convencê-lo, né, do contrário, e o bispo se recusa, porque Agostinho já havia debatido com outros, e eu não sei se é o certo, se ele tem um certo receio de debater com Agostinho, porque Agostinho era um homem muito inteligente, né? E aí o bispo se recusa porque diz que Agostinho já tinha convencido outros a abandonar a fé cristã. E aí a mãe continua insistindo, e ele fala uma coisa muito bonita, que ele fala, vai em paz, minha irmã, é impossível que um filho de tantas lágrimas se perca, porque a mãe dele não cessava de interceder por ele constantemente. Depois de convertido, Agostinho vê as virtudes de sua mãe, né? E aí aqui, para finalizar esse ponto, né, dessa visão de Agostinho acerca do seu relacionamento com a família e acerca dessa visão de independência, né, a gente tem aqui um relato muito tocante sobre a morte da mãe de Agostinho, né? Agostinho, infelizmente, não tem tanto tempo com a mãe depois de convertido, né? A mãe falece alguns anos depois. E aí aqui ele fala uma coisa, é o relato dele sobre a morte dela, né? Fechei os olhos e uma tristeza imensa invadiu meu coração. Isso depois que a mãe faleceu. Já ia me desfazer em lágrimas. Ao mesmo tempo, meus olhos, obedecendo ao enérgico poder de minha vontade, fechavam sua fonte até secar. Como foi angustiada essa luta. E quando ela deu o último suspiro, que o meu filho Adeodato rebentou em soluços. Mas instado por nós se calou. Quando o corpo foi levado à sepultura, fui e voltei sem derramar uma única lágrima. Mas durante todo o dia andei oprimido por grande tristeza interior. Pedia-te como podia, com a mente perturbada, que aliviasse minha dor. Depois, pouco a pouco, voltava a recordar os primeiros pensamentos sobre tua serva, seu comportamento piedoso para comigo, de sua solicitude e paciência para comigo, do qual subitamente me via privado. Afinal, não mais reprimi as lágrimas, que correram à vontade, e sobre elas pousei o coração, que delas se encontrou repouso. Então, Agostinho, né, com a morte da mãe, ele se encontra angustiado, lembrando tudo aquilo que ele causou para ela, né? Toda aquela visão de dependência, né, e essa tentativa dele de se libertar constantemente da sua influência materna, ele se encontra ressentido com aquilo, ele se encontra com certo remorso, né, digamos assim, né? E aí ele encontra a paz do Senhor, através da graça do Senhor, né? Ele se reconcilia finalmente com a sua mãe ali, nesse momento que Agostinho dá vazão a esses sentimentos ali, chora à vontade e encontra paz em Deus, certo? E aí aqui um ponto interessante aqui para finalizar essa ideia, né? Tendo se encontrado naquele que criou ambos, né? Agostinho aprendeu que ser ele mesmo significa depender dos outros, uma lição que sua mãe ensinou a vida toda. Sua mãe foi um lembrete da dependência que caracteriza a criatura, né? Assim como toda mãe e todo pai, é um lembrete
para nós de que nós somos independentes. Nós jamais vamos ter essa independência que o mundo de hoje prega para nós que nós tenhamos, né? Essa independência plena de qualquer tipo de influência, né? Como se nós fôssemos completamente independentes para fazer tudo o que nós quisermos, né? Que está muito ligado a essa visão de liberdade que nós temos, né? E aí, se contrapõe isso, Agostinho ele tem esse entendimento, né, de que a sua mãe foi o lembrete da dependência que caracteriza a criatura, certo? Isso é muito bonito, né? Isso é muito tocante. Isso se encaixa tanto a mãe quanto a figura paterna também. Infelizmente, né, Agostinho não abordou tanto essa questão paterna. E aí aqui uma coisa interessante, aqui, outro ponto aqui, é que Agostinho teve esse filho, né, que ele menciona aqui nessa... Eu vou citar um pouquinho mais sobre isso, desse último ponto aqui, mas Agostinho tem esse filho, Deodato, que falece um pouco depois também, né? Um pouco depois que a mãe de Agostinho falece, o filho dele também falece, né? Agostinho nunca chegou a ser casado, né? Ele tem esse filho antes da conversão com uma concubina, né? O que era essa concubina, né? Era uma prática comum no mundo antigo, que para que você não tivesse uma vida totalmente devassa, né? Com vários tipos de parceiros, você escolhia uma mulher para que você se relacionasse com ela, mas sem casar com ela. Você seria fiel a ela, mas não se casaria com ela. E você manteria aquele relacionamento até que você encontrasse uma mulher digna de se casar. Digna, que eu falo, porque Agostinho ele vem de uma família que está ali envolta na política, né? Então seria um casamento que seria politicamente interessante, né? Uma mulher que vem de uma família nobre, né? Essa concubina, Agostinho nunca citou o nome dela, ele se relacionou com ela durante muitos anos. Depois, quando Agostinho pretende se casar, né, com as pressões da família dele, essa concubina abandona ele, né, se sente traída. E Agostinho sofre muito com isso, porque como ele mesmo confessava, ele amava essa mulher, né? E a mulher deixa ele e vai para o convento, se converte até antes dele. Aí vai para o convento e vive lá o resto da sua vida. Segundo o próprio Agostinho falou, mas ele não cita o nome dela para poupar ela de qualquer tipo de constrangimento, né? E aí, eu estou falando isso porque isso se encaixa um pouco nesse próximo aspecto, que é o último, né? Que eu vou falar hoje, que é a visão sobre sexualidade, né? E aí, o primeiro ponto é a ideia que nós temos hoje a respeito da sexualidade. E aí, aqui, eu tirei isso aqui desse livro, né, na História do Agostinho, de James Smith, em que o autor pergunta o seguinte: o que esperamos quando imaginamos que a felicidade parece estar ligada a praticar o máximo de sexo possível? Em que história entramos quando acreditamos em uma narrativa dominante que nos diz que a satisfação está relacionada à multiplicação de experiências sexuais? Então, o que a gente tem hoje, né? Qual é a visão de felicidade que a gente tem hoje nessa ótica aqui, né? De que a nossa felicidade está ligada ao máximo de pessoas com quem a gente se relaciona, né? Essa é a felicidade do mundo hoje. Isso está entremeado em todo tipo de discurso que a gente vê hoje, né? Muito voltado para essa questão sexual, né? Como se isso fosse o próprio homem comprar a felicidade. O homem, mulher, né? Digo, o homem no sentido genérico da palavra, né? Como se fosse a forma de nós encontrarmos a felicidade aqui nesse mundo, né? E ninguém passou por uma experiência de transformação tão grande quanto Agostinho, né? Que foi um homem extremamente entregue a justamente esse tipo de prazeres sensuais, né? Então ele aborda muito isso, principalmente nas confissões, né? Agostinho nos mostra como toda luxúria que esteve presente em sua juventude surgiu de uma fome advinda de um certo tipo de jejum. A fome da alma pelo transcendente e o resplandecente misterioso foi desviada para o sensual, o físico. Ignorando a beleza infinita, ele buscou belezas finitas ainda mais. Trocou o cósmico pelo orgástico. Isso é interessante, né? Porque Agostinho ele não se limita meramente em expor as mazelas desses pecados sexuais, né? Ele dá um diagnóstico, né? Por que esses pecados afligem tanto o homem, né? Porque eles advêm de uma fome. Todo homem, no seu estado de queda, né, após a queda, ele foi privado
daquilo pelo qual ele encontraria a plena satisfação, que é o relacionamento com Deus, certo? Então, uma vez que o homem não foi privado desse relacionamento direto com o Senhor, ele tem essa fome dentro de si, né? E aí, como é que o homem, no seu estado de queda, escravo do pecado, ele tenta suprir essa fome? Ele tenta suprir essa fome, né, com os prazeres aqui desse mundo, né? E principalmente com esses prazeres sensuais, certo? Eles advêm dessa fome. E o homem, ao invés de tentar supri-la, né, pensando no Senhor, nas coisas transcendentes, o homem se limita a ficar aqui nesse mundo, né, pensando nas coisas aqui desse mundo, não só nesses prazeres sensuais, mas tudo aquilo que diz respeito aqui a este mundo, né, ao dinheiro, à comida, né, e também englobando esses prazeres sensuais, né, que vem dessa fome, né, e Agostinho fala muito sobre isso. Se alguém regressar àquela... Aí ele fala, ele se lamentando, né? Se alguém regressar àquela miséria para que fizesse bom uso da fugaz beleza das criaturas inferiores, limitasse suas... porque aqui ficou meio confuso aqui, mas o que Agostinho fala? Ele se lamenta sobre a sua vida pregressa antes de se converter, porque ninguém faz nada para parar essa fome que ele tem, certo? Ele vai mergulhando cada vez mais de cabeça nesses pecados sensuais, e ninguém impede ele que faça isso, né? A mãe está ali tentando, mas a figura, né, da mulher, infelizmente, não tinha toda essa influência, né, porque ela estava no papel subserviente. E uma coisa que ele lamenta muito é que o pai dele, como pagão, na verdade incentivava ele que continuasse praticando esses pecados sexuais, né? Porque o pai não era nem um pouco fiel à mãe, né? A mãe sofre muito por conta desse pai pagão que não era nem um pouco fiel a ela, e incentiva Agostinho para que continue cada vez mais mergulhando nesses prazeres sensuais, certo? E ele lamenta muito sobre isso. E aí aqui outra coisa que ele fala: gostando do amor, buscava o que amar e odiava a segurança e os caminhos sem perigos, porque tinha dentro de mim fome de alimento interior, de ti mesmo, ó meu Deus. Eu não sentia essa fome como tal. Antes estava sem apetite algum dos manjares incorruptíveis, não porque estivesse saciado deles, mas porque quanto mais vazio, tanto mais enfastiado me sentia. O que quer dizer isso, né? Agostinho, ele vai entendendo que ele tinha essa fome por Deus, certo? Mas, conforme ele ouvia falar de Deus, ele não queria saber daquilo, né? Ele se sentia como se ele estivesse cheio daquilo. E não é como se ele estivesse cheio daquilo porque ele se alimentava muito daquilo. Ele tem esse entendimento de que quanto mais o homem se encontra distante de Deus, por mais que ele tenha fome de Deus, mais ele vai rejeitar aquilo que seria o alimento que supriria essa fome. Dá para entender? Porque o que acontece? Quanto mais o homem mergulha nesse estado de queda, nesse estado de devassidão, dando vazão a esses prazeres sensuais, mais o homem vai rejeitar aquilo que seria o alimento que de fato supriria ele, certo? Que é o Senhor, certo? Que é Deus. Amar e ser amado era para mim a coisa mais doce, sobretudo se podia gozar do pouco da criatura amada. Desse modo manchava com torpe concupiscência a fonte da amizade e obscurecia seu candor com os vapores infernais da luxúria. E aí que ele fala: estava impaciente pelo prazo de 2 anos, que deveria transcorrer até receber por esposa aquela que pedia em casamento. E porque eu não era amante, não porque eu era amante do matrimônio, mas escravo da sensualidade. Procurei, pois, por outra mulher, não como esposa, mas para alimentar e manter íntegra ou agravada a doença da minha alma. Então ele vai tendo esse entendimento de que ele, na verdade, estava doente, né? Tudo aquilo era um sintoma de uma doença, né? E ele tentava se curar da forma errada. Como nós vemos hoje, as pessoas, né, aqueles que, os ímpios, tentam procurar o remédio tomando mais veneno, certo? Ao invés de procurar aquilo que, na verdade, supriria as suas mazelas, né, essa fome que o homem sente, ele, na verdade, tenta mais e mais suprir sua fome, ingerindo mais veneno para si, né? E a gente vê hoje como a sociedade
sociedade ela está mergulhada numa devassidão profunda, certo? Inclusive com diferentes formas de tentação que Agostinho não tinha, certo? Questões, por exemplo, de pornografia, né? muito facilitada, né? E a gente vê como esse vício, né? Está entremeado aí, inclusive alguns irmãos sofrem muito disso, né? desses vícios. Eles advêm justamente dessa fome que o homem tem, certo? No seu estado de queda, ele busca supri-la com as coisas materiais aqui desse mundo. E aí aqui, essa segunda citaçãozinha, quando ele fala que era paciente, pelo prazo de 2 anos, foi o que eu falei. Agostinho tinha essa concubina, né? Por estar não mergulhado nesse estado de devassidão, né? Ele, por pressões paternas, da família ali e tal, que isso estava começando a atrapalhar os estudos dele, né? Porque isso era foco único e exclusivamente dos estudos, né? Não se tinha um foco no impedimento de Agostinho de mergulhar na devassidão por um aspecto moral, mas sim por um aspecto de que estava atrapalhando ali o seu encaminhar de estudos, né? Eles arrumam essa concubina, né? Como eu falei, ele se relaciona com essa concubina durante anos, e depois, por pressões familiares, ele encontra uma esposa, né? Ele ia se casar com essa esposa, e aí essa concubina se sente traída e abandona Agostinho, né? E aí ele fica impaciente pelo prazo de 2 anos que deveria transcorrer até receber por esposa aquela que pediu em casamento. Ele acaba que nunca consuma esse casamento. Esse casamento nunca é consumado, né? Agostinho, depois de sua conversão, como a gente vai ver agora em seguida, ele vai se apartando de qualquer tipo de relacionamento com outra mulher, né? Como a satisfação da fome sexual era realmente uma forma de tentar saciar uma fome mais importante, isso significava que ele estava sempre esperando muito, pedindo ao sexo que fizesse algo que ele nunca poderia fazer. Então é isso que o homem, quando ele tenta suprir a sua fome com os prazeres sensuais, ele faz. Ele pede que esses prazeres sensuais façam algo que eles nunca vão poder fazer. Então você espera demais daquilo, tem expectativas extremamente altas com aquilo, e a gente vê isso muito na sociedade hoje, certo? Só que esse tipo de prazer nunca vai suprir na forma que você tem, e você vai ser sempre insatisfeito e angustiado, e cada vez mais você vai ter que recorrer a novas e mais intensas formas de devassidão sexual, ou seja, né? Quando o homem, por exemplo, para buscar satisfação com o dinheiro, com a comida ou com os prazeres sexuais, isso vai, o homem vai vendo como aquilo não supre essa fome que ele tem, e ele vai tentando cada vez mais supri-la de formas mais intensas. Então o homem mergulhado nesses prazeres sexuais, ele vai vendo que esses prazeres não suprem essa fome dele, então o que ele tem que fazer? Ele tem que cada vez mais mergulhar de maneira mais intensa nesses prazeres, né? Mergulhando cada vez mais no abismo, certo? Mas tu sempre esteves comigo, né? Agostinho meditando sobre isso, castigando-me misericordiosamente, tocando os meus prazeres ilícitos com amargura. Então Agostinho, fazendo esse retrospecto, né, ele vai vendo como essa vida dele, mergulhada nesse prazer, foi sempre uma vida infeliz, né, de insatisfação, né? E aí ele agradece ao Senhor por isso, né? Porque se ele fosse ingênuo ao ponto de acreditar que aquilo iria satisfazê-lo, né, iria fazer com que fosse feliz, ele jamais teria recorrido ao Senhor, à graça do Senhor, certo? E a gente vê que essa é uma forma como o Senhor age em nós, certo? O homem, ele primeiro tem que ter consciência da sua própria miséria, certo? E o Senhor faz com que tenhamos essa consciência da nossa própria miséria. Porque só quando temos esse entendimento de que somos miseráveis, nós vamos ter o entendimento de que precisamos da graça, certo? E esse é o modo como o Senhor age em nós, certo? Primeiro, nos dando a consciência de que somos miseráveis, de que carecemos. Primeiro, tendo esse entendimento da nossa própria miséria, certo? E de que a nossa fome
ela não se encontra satisfeita, certo? E o Senhor, quando Ele nos dá esse entendimento, é aí que nós entendemos que a nossa fome, ela única e exclusivamente vai ser suprida com a graça do Senhor, certo? Com o Senhor. Agostinho nos convida a olhar para a nossa promiscuidade pelas lentes da idolatria, certo? Porque o que seria essa devassidão, essa promiscuidade, se não idolatria? Né? Colocar esses prazeres no lugar que só o Senhor pode ocupar, né? Como centro da nossa vida. Né? Então, esses prazeres não são nada mais, nada menos que idolatria, certo? Não para nos induzir a vergonha, mas para mostrar a profundidade da fome e o significado de sua desordem. O problema não é o sexo, sim o que espera dele. A dificuldade com a promiscuidade não é só que ela transgride a lei ou mastiga as pessoas e as cospe como se fossem sobras. Não é simplesmente o fato de que me esvazia e me reduz a meus órgãos e glândulas, como uma forma pervertida de alimentar a fome da alma. A questão básica da promiscuidade é que ela não funciona e está fadada ao fracasso. Então, além dessa devassidão que se encontra presente na sociedade hoje, ela reduz o homem a exclusivamente o seu corpo, certo? Você perde toda a dimensão do homem enquanto alma, né? Do homem enquanto imagem de Deus. Você reduz e empobrece o homem ou a mulher a um nível exclusivamente corpóreo, de satisfação corpórea. Além disso, toda essa promiscuidade ela está fadada ao fracasso, ela está fadada a criar pessoas insatisfeitas, pessoas que jamais encontrarão paz, pessoas que jamais encontrarão a satisfação dessa fome que todos nós temos, certo? Como Agostinho se sentia menos no controle diante de seus desejos sexuais e por causa de sua recuperação abstêmia, ele confirma uma abordagem de tudo ou nada, que reflete um tradicionalismo emergente na época. O que acontece? Depois que Agostinho se converte, né, ele tem um entendimento muito oposto a tudo aquilo que ele viveu antes. A gente pode entender um pouco, devido ao contexto de sua vida mergulhada nesses prazeres, o porquê de Agostinho pensar desse modo. Né? Aí ele começa a dar um foco muito grande para a questão do celibato, né? Ele já é o extremo oposto de tudo aquilo que ele viveu antes, certo? No contexto da época, isso era muito comum, isso foi até um dos pontos, na primeira aula de patrística que eu havia dito, que é um dos pontos que a gente não concorda com essa visão de época desse período patrístico, né? Dessa ênfase na questão do celibato, né? Isso também é uma influência muito grande da cultura grega ali, que via essa figura do sábio, que depois foi encarnada na figura do teólogo, do pastor, né, como alguém separado dos prazeres do mundo e dedicado único e exclusivamente para um propósito. Né? Os gregos entendiam que esse propósito era o conhecimento, né, e os pastores, os bispos da época, entendiam que era a contemplação das coisas do alto, né, das coisas transcendentes, meditando nas coisas do Senhor, certo? E aí Agostinho, no primeiro momento da sua conversão, ele começa a ter esse entendimento e ele menospreza o casamento, certo? E ele acha que o que é mais proveitoso para o homem seria essa vida de celibato, né? Mas, graças a Deus, como a gente vê depois, Agostinho ele vai mudando um pouco esse entendimento, porque isso que é interessante de Agostinho, né? Porque se você for pegar as obras, os livros que ele escreve, né, de acordo com a idade dele, né, vai se avançando, ele vai mudando seus posicionamentos e ele não tem nenhuma vergonha de dizer que ele estava errado antes, certo? Então, no final de sua vida, ele escreve um livro chamado Retratações, em que ele basicamente pede desculpa por tudo que ele tinha falado antes, certo? Não, isso aqui que eu falei é besteira e tal. Então, ele vai mudando seu posicionamento acerca dessas questões. Porém, isso é uma coisa interessante que esse autor escreve nesse livro. Uma coisa que nós podemos extrair até dessa ênfase de Agostinho na questão da continência, né? Porque não é apenas celibato, é a seguinte, né? Eu vou ler aqui um trechinho. O que Agostinho nos oferece é uma inclinação ao desapego, um reconhecimento do poder do desejo sexual como uma resistência a deixá-lo definir alguém. Continência, e é esse o termo que Agostinho mais usa, né, para essa visão, é o termo técnico de Agostinho, não se refere somente ao celibatário. Na verdade, continência não se aplica apenas ao sexo. Essa palavra diz respeito a um princípio geral, de se manter tudo junto ao invés de disperso.
ter um centro, em vez de se dissolver em 1 milhão de ações famintas. A continência sexual, a castidade fora do celibato, parece um relacionamento que não idolatra o sexo, não deixa que ele nos defina, nem que se torne uma forma em que pode nos comer vivos. Em outras palavras, o dom da castidade nos treina para não precisarmos. Ele nos concede integridade, independência e iniciativa diante de vários impulsos e fomes. Então, uma coisa que Agostinho pode sim nos ensinar hoje, né, é essa visão da continência como autocontrole, como ser capaz de se controlar, de controlar os seus próprios apetites. Ainda que nós não concordemos com essa visão do celibato, né, essa ênfase que ele dá no controle dos apetites, ela pode ser útil e proveitosa, inclusive para nós hoje, né, que vivemos no extremo oposto. Né? Essa é uma visão interessante que o autor nos dá aqui, que ele compara Agostinho com um tio-avô estranho, que você pega carona com ele no carro, né? E esse tio-avô tem uns posicionamentos que parece que vieram de séculos atrás. Você fica, nossa, o que esse cara está falando? Só que aí no final da viagem, como esse tio-avô ele vai argumentando, você vê que ele faz um certo sentido. Né? Tudo aquilo que você vinha pensando hoje, na verdade, é falso, certo? Então é basicamente isso. Por mais que esse pensamento de celibato possa ser algo muito estranho para a gente hoje, né? Já que a nossa cultura é tão mergulhada nessa visão sexual, pode parecer algo até meio católico, né? Nós não concordamos com essa visão de celibato, obviamente, mas essa ideia que Agostinho dá de continência enquanto controle, né, dos seus apetites, ela pode ser proveitosa hoje ainda, certo? E Agostinho ele vai mudando esse entendimento. Ele vê que o problema em si não é a atividade sexual, certo? O problema é a expectativa que colocamos, como se isso pudesse suprir a nossa fome pelo transcendente, a nossa fome pelo Senhor, certo? Então, Agostinho ele se posiciona contrariamente a essa forma de pensar que está encaminhada hoje na nossa sociedade e nos dá essa ideia de autocontrole, né? De ser capaz de controlar os seus próprios apetites e colocando esse relacionamento sexual no lugar onde ele pertence, certo? Bem, basicamente isso. Você está falando e eu... É interessante, né? Como que essa questão sexual está ligada à idolatria, né? Sim. A gente olha lá em Romanos 1, que fala, né? Mesmo o homem ele tendo ciência, né? Como Deus se revela através da criação, né? Eles não dão glórias a Deus, né? Por causa disso, eles são entregues às próprias paixões, né? Do coração deles, e aí justamente a questão da impureza sexual, né? E aí eles vão aos desejos ardentes do seu coração, né? Então o homem e a mulher trocando também o natural ali, né? Então eles, e assim, muito a ver mesmo com a idolatria, né? Porque o homem está sempre em busca, né? De um Deus, né? E aí ele acaba tirando Deus do centro e colocando as outras paixões dele, as outras coisas no lugar. Exato, isso é muito interessante mesmo, né? Inclusive, é o que a gente vê hoje, né? Porque o que seria essa multiplicidade de visões acerca de gênero, né? Viria justamente dessa forma, certo? O homem hoje, por exemplo, um homem do sexo masculino, ele não pode satisfazer essa fome meramente com a mulher, ele tem que satisfazer também com o homem, entendeu? Então é basicamente isso, né? Essa fome que o homem tem, e ao invés de supri-la com o Senhor, ele tenta suprir com essas coisas desse mundo. Isso é um buraco sem fim, certo? Então ele vai afundando cada vez mais nessas devassidões, e por isso que a gente vê toda essa forma de bestialidades que estão presentes hoje, certo? Porque não dá para suprir essa fome meramente com isso, tem que suprir com isso e mais aquilo outro, né? A gente vê como isso vai gerando toda forma de deturpações e toda forma de abominações que se encontram presentes hoje, no nosso mundo hoje, certo? Aquela máxima que o abismo chama outro abismo, né? Tem um conhecido que até estudou sobre isso, ele se converteu, isso é palavra, isso daí é muito doido, né? Assim, chama Vender Massa. Aí, um belo dia eu conversando com ele sobre o que foi essa conversa dele, aí ele ficou tentado
né? Depois de uma noite de massa, né? Acordando no quarto de hotel, né? Uma pessoa que ele conhecia do lado. Ele disse que ele sentiu um vazio enorme no coração dele. E a mãe dele é cristã. E ele falou que ele sentiu um vazio enorme, aí ele meio que começou a vir questões na mente dele, disse, cara, será que você resolveu somente isso? E o vazio existencial que ele viu que a vida que ele tinha um dito que supriria todos os seus apetites não estava suprindo. E ali foi o start para ele começar a buscar a fé também, que é tipo Agostinho. Eu acho que essa visão que a Agostinho dá para a gente hoje é muito importante, porque até a gente nessa batalha do sexo, fala que é sexo porque é sexo masculino e feminino, mas nessa visão sexual que é imposta hoje, os religiosos não sabem como contra-guerrear. Essa visão de continência era muito interessante, né? É muito interessante porque uma pessoa que o Brasil trouxe bem, a sodomia, e é isso, né? Porque como você vai contra-guerrear, o que está sendo um desejo por um sexo oposto, que é uma coisa totalmente bestial, né? Uma coisa totalmente contrária à palavra de Deus. Primeiro você vai falar, não, você tem esse desejo por uma mulher. Isso não tem como você impedir isso nessa pessoa. Mas quando você vai comunicar com continência, você entende que o sexo ele não deve ser idolatrado. E essa é a questão, por isso que um amigo chamou outro amigo. A gente percebe, por exemplo, que a sodomia cresceu atualmente, isso aí é uma constatação, e da constatação eu faço uma opinião minha, né? A gente deu uma presente primeiro, Revolução Sexual da década de 60. Aí não se bastou isso, né? De uma vez a pessoa já. Na década de 60, isso até o livro já falou sobre o movimento homossexual na Inglaterra, foi no Brasil, né? No Brasil, na década de 92, começou a crescer o número de sodomitas, e com isso você vê que é uma abrir de outro também. E o discurso hoje em dia é que antes, já para o adolescente, o adolescente não precisa chegar na fase em que ele vai e se entrega ao prazer do braço do sexo oposto. Antes era isso, que era sempre isso hoje. Você tem que, né? Aí tem que usar camisinha, blá blá blá. Hoje não, hoje eu conheci a si mesmo. A parte de conhecer a si mesmo, sabe o que está em volta. Então tirou, primeiro, já uma fase, uma etapa do pecado, que era conhecer o sexo oposto, para conhecer a si mesmo, e depois dizer que você se basta em si mesmo. E se você se basta em si mesmo, o sexo oposto não te basta, mas o seu próprio sexo te basta. Então, se você pega o raciocínio lógico disso, você começa a tentar desvendar também por que tem tantos sodomitas hoje em dia. A visão de mundo que nos é empregada sobre a sexualidade não se basta só que o sexo é algo idolado, mas o sexo agora já está tão pervertido, mas tão pervertido, que não importa o objeto do prazer. Porque na Sagrada Escritura, o sexo ele é algo tão íntimo que é para ser utilizado no casamento, que é para você conhecer o outro, que é conhecer, que é algo maravilhoso, que é conjuntivância, né? Para mostrar a maravilha do sexo. Isso é interessante, né? Porque são duas visões diferentes, né? Porque o sexo, quando depravado, né, mostra a ausência da graça, sem ser redimido pelo Senhor, ele é um movimento, como você falou, para si. E o sexo redimido é um movimento para o outro, né? Então, são dois movimentos opostos, né? Um se movimenta para si e outro se movimenta para o outro. E outra coisa que é interessante também, que a gente vê, é que, como hoje, aquilo que você sente dá legalidade para o que você quiser praticar, certo? Se eu sinto determinada coisa, então eu não posso praticar aquilo, certo? Se alguém tem tendências sente atrações homossexuais, por que ele precisa controlar isso, né? Como se aquilo que você sente fosse a máxima, certo? E aí essa visão de continência é interessante, porque ela coloca aquilo que você sente com um certo olhar de desconfiança. Será que aquilo que eu sinto, ele é bom, ele é proveitoso? Né? Então, se não é, você deve sim controlar, certo? Se você sente vontade de matar
alguém, você não vai simplesmente ir lá e vai olhar várias pessoas, né? Mas então é essa visão de você ser capaz de controlar as suas próprias sensações, os seus próprios ímpetos, né? Pecaminosos e carnais, né? E aí outra coisa que você vê, se você for para pesquisar, né? Você falou desse rapaz, qualquer pessoa que esteve extremamente mergulhada nessa devassidão, nesses prazeres sexuais, vai relatar muito bem isso, porque eu acho que é um dos pecados que mais expõe o vazio do homem, certo? Porque é um prazer tão momentâneo e depois daquilo você se sente tão vazio, tão desprovido de qualquer propósito, né? Isso está em qualquer tipo de relato que você for ver, porque mostra exatamente isso, né? Como você tenta saciar aquela fome e é um prazer tão passageiro e depois você continua faminto, né? Você tem que continuar, é a lógica de um viciado, né? Você está ali o tempo todo buscando aquele estímulo novamente, achando que aquilo não vai te satisfazer, mas se satisfaz por, sei lá, alguns poucos minutos depois você se sente novamente vazio, novamente desprovido de qualquer sentido, né? Mas, eu estava lembrando essa questão que você falou também sobre a vida feliz. É aquele livro do Agostinho que se converte, né? Que é muito legal que a visão que ele tem da mãe já é tudo diferente, né? Para sobre a vida feliz, depois ele vai chamar outra coisa que ele disse ali, mas aí ele vai falar sobre como que a mulher não é sábia, né? Sim. E é uma visão já de um homem que está ali regenerado, né? E ele começa a ver, ele vai ajudar, né? Sim. A mãe é a irmã junto, né? Começa a conversar entre eles e ela começa a se dar bem interessante, né? Sim. Mas a gente vê essa questão de como que a fé cristã ela nos leva à humildade, né? Porque muitas vezes o pensamento intelectual exacerbado, ele acha que se a pessoa não falar nos termos intelectuais, acadêmicos, né? Essa pessoa é desprovida de sabedoria. Mas sendo que na visão bíblica, não é o academicismo que te faz ser sábio, mas uma visão em que você consegue mostrar a realidade de Deus em maneira proveitosa e virtuosa. A sabedoria da mãe é aquela sabedoria que é subordinada à palavra do Senhor, certo? Isso vai ser sempre um escândalo, né? Vai ser sempre simples, né? Para aqueles que estão dando algo extremamente intelectual, que era aquilo que Agostinho buscava, né? Porque o maniqueísmo era isso, né? Era aquela fé de intelectuais, né? A gente fala de maniqueísmo como se fosse uma seita meio bizarra, assim, mas eles tinham muita influência naquele período. E porque eu ia falar de intelectualidade numa outra aula, até não vai tempo de falar com ele, mas eram os intelectuais da época, os maniqueus, certo? E aquele conhecimento que eles tinham era difícil justamente porque era restrito para uma determinada classe, certo? Então uma fé que abarca as pessoas simples, né, os iletrados, vai ser sempre um escândalo, como foi um escândalo para Agostinho, certo? Apenas depois da conversão, e aí é todo o processo ali, né, ele vai cada vez mais tendo a humildade de reconhecer que toda essa intelectualidade dele antes não serviu para nada, certo? Não que não serviu para nada, certo? Mas não serviu para redimi-lo, né? Para dar um propósito último para a sua vida. Serviu sim para que ele pudesse escrever melhor, né? E servir melhor dentro daquilo que ele foi posto, né? Enquanto pastor, enquanto teólogo também. Que é uma coisa outra coisa que a gente tem que pensar, que Agostinho, ele é um teólogo, mas ele é um pastor também, certo? Então, tudo aquilo que Agostinho fala, ele não fala para o público acadêmico exclusivamente. Tem livros dele que são muito difíceis, né, de matemática, muito difícil, mas tem a maioria dos escritos dele são compostos por sermões, certo? Sermões que ele proferiu na sua congregação. Ele estava o tempo todo preocupado em responder os questionamentos do povo, do seu redor, certo? Então essa é a principal preocupação dele. Então por isso essa humildade de reconhecer que a sua inteligência, apesar de Agostinho ter sido um homem muito inteligente, né, a inteligência não é um pressuposto para que você seja salvo, certo? Para que você entenda o Evangelho, certo? Então, isso acontece também, né?
atualmente, né, essa questão de pessoas que acabam estudando mais teologia, né, e acabam desprezando alguém que não tem certos conhecimentos, né, certas doutrinas, entendimento. Você vê que não, na verdade ele não entendeu muita coisa, né? Porque isso não está transformando em humildade, né? Não está. A gente vê muito isso, né? Nesse movimento informado, né? Muita gente que acha que sabe muita coisa, mas só intelectualmente, né? Isso não se tornou em prática, né? É uma coisa interessante também, né? Porque assim, por exemplo, isso a gente está falando para o ímpio, né? Isso que você está falando já é para o cristão, né? Então isso já é um movimento que deve ser feito, né? Essa busca pela humildade, né? Mas, por exemplo, é importante às vezes que algumas lideranças, irmãos que têm esse chamado, que eles busquem essa intelectualidade como forma de evangelizar dentro de um ambiente universitário também, certo? Por exemplo, foi importante para Agostinho conhecer um cristão que sabia muito, né? Porque ele achou que era só uma coisa meio simplinha e tal. Porque o que acontece? O evangelho, ele é simples, mas ele tem camadas, certo? Então, alguns são chamados a penetrar em camadas mais profundas. Então, por isso é importante que aqueles que têm esse chamado, né, que exerçam isso, né, que tentem aprofundar cada vez mais. Como o evangelho ele não é exclusivamente desse ambiente de domingo, mas ele abarca todas as esferas da vida, né? E é importante que às vezes alguns irmãos tenham, mas tenham também em mente a humildade. A humildade ela deve ser sempre o pressuposto, né? A nossa inteligência, ela não é uma inteligência para si, né? Assim como todas essas ideias que a gente viu hoje, que são todas ideias que estão presentes hoje, que fazem esse movimento para si mesmo, né? A nossa inteligência ela também não é para nós mesmos, né? Ela é para glorificar a Deus, certo? Então aqueles que são chamados a estudar, né? Que estudem para a glória de Deus, que estudem para poder evangelizar nesse ambiente mais universitário, né? Que às vezes o cristão ele é relegado como um mero ignorante que não pode responder sobre as questões da vida, da sociedade, né? E o cristão, ele, na verdade, é o único que pode responder de maneira perfeita todas as mazelas da vida, né? Todos os problemas, pode dar respostas objetivas e respostas verdadeiras, né? Então, como foi importante para Agostinho essa figura da Ambrósio, né? Deve ser importante também que a gente procure isso, mas tendo sempre em mente essa questão da humildade subordinada à palavra, né? Foi uma coisa que a gente estava conversando, né? Que alguns reformados, cristãos em geral, né? Mas a gente está falando reformado porque são os grandes intelectuais hoje, né? Cristãos são reformados, né? Então, muitos reformados tendem a estudar tudo menos as escrituras, né? As escrituras parece que, sei lá, já está passado, né? Então você tem que procurar, já não é nem mais Calvino, né? Que você estava falando, agora são outros, né? Agora é nós, agora são outros e você vai. Então, sendo subordinados pelas escrituras, né? Todo o nosso conhecimento, tudo deve passar pelo escrutínio das escrituras, né? E isso é importante para que a gente tenha essa humildade no nosso coração, de saber que nós somos limitados, né? E que todo o nosso conhecimento ele é submetido a uma verdade que o homem jamais poderia alcançar, certo? O homem jamais poderia alcançar aquilo que está nas escrituras. Então isso em si já é suficiente para que a gente tenha um coração humilde, certo? Que é o conhecimento pelo qual todo o nosso conhecimento se baseia, é um conhecimento que foi dado a nós como presente, certo? O homem jamais conseguiria atingir esse conhecimento sozinho, né? E quanto mais ele conhece, mais ele deve ser humilhado, né? Exato. Porque quem vai conhecer o Espírito do Criador, né, humilha qualquer um, né? Eu deveria humilhar, né? Quando tem esse conhecimento, porque revela a significância do homem, né? Em relação a esse Deus. Por mais que ele tenha o seu significado dado por Deus, né? A presença do homem na criação. Ontológico, né? É bem diminuto. No começo do estudo, você estava falando sobre a questão da liberdade, né? É bem interessante isso, porque a ideia de liberdade, filosoficamente falando, é até difícil você definir o que é liberdade, né? Você vai trabalhando algumas ideias e hoje em dia o que está em voga, né, o que está na mentalidade do nosso século, é uma ideia que liberdade está associado à irrestrição, né? Não há restrição
para a minha vontade, não é restrição para quem eu sou, a minha identidade, tudo está ligado à ausência de restrição, né? Isso é liberdade. Aí, se a gente for trabalhar a ideia de liberdade, né, nós escolhemos poucas coisas da nossa vida, né? Assim, temos que existe um Senhor sobre nós, quer sejam os ímpios, quer sejam os convertidos, né, os crentes. Existem diversos fatores externos ao homem que o levam a tomar decisões, né? A família onde ele nasce, né? A influência que ele sofre para escolher um trabalho, uma vocação, né? O ambiente social que ele cresce, muitas coisas externas que ele acha que está independentemente, de forma autônoma, tomando decisão, na verdade, são fatores externos que estão influenciando ele, a mídia, a novela que ele assiste, a série que ele assiste. Então, a ideia de liberdade, fora das escrituras, não existe liberdade, né? A nossa liberdade está em Deus. E mesmo assim, as escrituras trabalham uma ideia de liberdade subserviente ao Senhor, né? Nós somos livres na medida que somos servos dele, né? Seria ser um paradoxo, né? Nós somos escravos e nós somos livres, porque a liberdade do nosso pecado, da nossa própria vontade, né? E é interessante isso, porque a liberdade, como você me colocou aqui, da ideia do Agostinho, é uma liberdade bíblica e verdadeira, é aquela liberdade que vem acompanhada das restrições, né? Um equilíbrio entre vício e virtude, né? Nós temos nossos vícios freados por Deus, né? Pela sua palavra, que nos mostra como devemos agir, os instrumentos espirituais para nos frear isso aí. Então nós somos levados a desenvolver as virtudes, né? E aí sim a gente vai desenvolvendo isso de maneira livre, né? A própria ideia hoje de liberdade, por exemplo, no mundo, é uma ideia de liberdade restrita, e nós vamos ver que é uma própria contradição e hipocrisia da parte deles. Porque eles falam de liberdade de expressão, mas eles falam que não pode falar contra a democracia. Eles falam de liberdade de expressão, mas censuram o livro que fala do Mein Kampf, do Hitler, né? Minha luta. Então é uma ideia que você vê que é totalmente contraditória deles, né? Eles não vivem o que eles esperam. Exato. Na esfera individual você tem essa liberdade de restrição. E aí você incentiva a questão do modelo político democrático, que em si já é uma contradição, né? Porque se a liberdade está centrada no indivíduo, o que o indivíduo quer para si, como é que ele vai ter esse senso de coletividade, né? De sociedade? Impossível, né? Mas anarquista, né? Liberdade, eles falou, lembrei que a gente mandou da filha do João Gilberto, pisando na bandeira do Brasil. E aí nos comentários, o pessoal, algumas pessoas que conhecem lá dos Estados Unidos, que ela mora lá, falam que se fizer isso nos Estados Unidos, você é preso. Isso mostra, eu queria muito falar, contraste. Eu vou criticar você pelo que você está fazendo, mas eu vou buscar fazer algumas coisas aqui que mostram como eu sou livre. E aí eu lembrei muito da história do filho pródigo, que tem uma música do Canto Velho, que ele que ele fala escravo do meu querer, buscando prazer. Isso lembra muito o que foi dito aqui sobre a liberdade e também sobre a mãe, sobre o tópico que você colocou sobre mãe, né? De como, primeiro, da liberdade, de como claramente o filho pródigo ele faz esse cálculo depois que ele está vivendo absolutamente. Ele olha, poxa, na casa do meu pai eu tinha tudo que eu precisava para viver, tinha comida. Se eu voltar para lá como um servo, eu vou estar melhor do que essa vida que eu estou vivendo aqui. E aí lembra a história que do amigo do Vitor, né, comentou na cama de um hotel, fez esse cálculo. E é claro, nós sabemos que isso é obra do Espírito Santo, né? Agindo ali na mente dessa pessoa, né? E mostra que o Evangelho, ele impregna, ele está lá. O Evangelho está lá, o cara, poxa, ele já tinha ouvido e ele se converte num momento desse. Isso mostra como nós podemos pregar o Evangelho e esperar que o Senhor faça
faça todo o trabalho, né? De transformar as vidas, do Espírito Santo tocar nos corações, que a gente não precisa calcular quantas vidas foram para o Senhor. Foram 50 pessoas se converteram ao Senhor. Isso não existe. Nós não podemos sondar os corações, não temos esse controle, mas quando a gente prega o Evangelho genuíno, acontece isso aí. Agostinho ouviu sua vida toda, mas no momento que o Senhor quis, né? Já falando da mãe, né? Desse tópico que você colocou, no momento que o Senhor quis, ele se converteu. Isso mostra pra gente o quanto vale a pena a gente pregar e lembrar que o Senhor faz a obra. Agostinho fala muito do filho pródigo, ele se referindo a si mesmo como esse filho pródigo, né? Estava permitido e é interessante esse. James B falou uma coisa interessante, né? Resumindo basicamente o que Agostinho fala um pouco sobre essa questão, né, de liberdade. Liberdade não é partir, certo? Que é a visão que a gente tem hoje. Liberdade para ir, né? Liberdade para ser encontrado, certo? A liberdade não vem desse movimento do próprio homem, né? Esse movimento vem do Senhor mesmo. O Senhor nos encontra, o Senhor que nos dá essa liberdade, certo? Isso é interessante, né? Essa visão, ele faz muito esse contraponto desse filho pródigo, né? Dessa vida devassa, e como o pai estava sempre esperando, né? O Senhor, na verdade, estava sempre ali, sendo misericordioso com ele, né? Fazendo com que ele visse que aquela vida dele não estava tendo sentido, certo? Foi essa angústia que ele foi tendo durante toda a sua vida que acabou culminando, né, nessa experiência de profunda angústia, né, que é aquilo, né, a gente dito, né? O Senhor vai mostrando para a gente a nossa miséria. Se a gente não tem noção da nossa miséria, a gente vai achar que a gente está bem, a gente precisa. Por isso que muitos acreditam hoje que podem viver sem Deus, certo? Porque eles estão com a mente entorpecida pelas coisas desse mundo, né, com toda sorte de prazeres e tudo mais, e aí eles não têm noção da sua própria miséria, né? E a gente vê quando o homem se encontra angustiado, isso já é um sinal de que o Senhor está agindo, né? O trecho que Agostinho fala sobre isso, né? Que a consciência de que você precisa da graça já é um sinal que a graça está operando, certo? Então, quando você já tem essa consciência de que aquilo que você está vivendo não é suficiente, o Senhor já está ali trabalhando em você não tem consciência disso ainda, né? E aí isso vai culminando nesse processo de conversão, né? Por isso que você precisa primeiro mostrar para a pessoa a miséria dela, para que depois ela tenha consciência de que ela precisa do remédio verdadeiro, né? O último remédio que pode sanar essa doença que todos nós nos encontramos sem a parte de Cristo, a parte do Senhor. Pode falar. É interessante, a gente está estudando sobre a vida de Agostinho e entende que ele está nos primeiros séculos do cristianismo realmente influenciando, né, a mentalidade da sociedade. E agora a gente está vivendo o pós, né, depois desse período, onde o cristianismo já é uma carta fora, né, já tem e como os questionamentos são os mesmos. E a gente consegue ver o quanto é necessário a gente entender bem do Evangelho acerca de todos esses questionamentos da liberdade, como a gente se relaciona com a nossa família, né, com os pais, com as famílias, e em relação aos nossos desejos, né, sejam sexuais ou quais forem, e o quanto a gente precisa do Evangelho, né, olhar para a palavra e a palavra do Senhor nos diga, não resumir isso. Da mesma forma que Agostinho, dando a palavra, ele conseguiu responder a essas questões para si, e a gente pode, graças a Deus, né, ter um pouco disso, a gente precisa continuar cumprindo esse papel, porque o cenário é aterrorizante. E acho que quando a gente está falando aqui, eu estou pensando, o que a gente faz porque os nossos próprios estão ali, ganhando. E aí, isso você então, se a gente vai falar porque é liberdade, ele está querendo ouvir, está tão assim, mesmado,
assim. Sua opinião que conta, né? Exatamente, a sua opinião. Então, a gente é livre para quê? E é engraçado porque eles colocam essa questão de liberdade, de independência. E aí vai para todos esses 3 pontos que você falou. Eu penso ser livre, esse é o ponto máximo que eu posso ser, ter como ser, né? Um ser humano. E aí logo eu não posso depender em nada dos meus familiares, de ninguém, eu tenho que ser descarregada de todas as construções familiares, e melhor, construções religiosas, ou que seja, qualquer coisa que eu queira construir algo para mim, estruturar algo. E aí eu vou também para os meus apetites. Então, se eu sou livre, sou livre de tudo isso, sou desgarrada de toda a minha família, eu tenho que estar longe, não posso depender de ninguém, eu faço qualquer. E a gente vai vendo que monstro vai sendo construído na cabeça dessas crianças e jovens e adultos, né? Jovens, adultos, jovens, sempre falo demais. Mas, e na verdade, quando a gente pensa sobre isso, tem um panorama, até Deus como isso está sendo levado, é a graça que nos faz respirar e falar, não sou tão cultura. E é isso, o Estado foi como eu falou no começo. Ele tem nosso corpo, a cabeça está lá, ele está comandando e que nós estamos nossos sonhos, que o espaço que foi chamado, os intelectuais para responder intelectualmente, e a gente vai responder nossas famílias, né? Com a sua vida, com fé, com a cristã. Saber que a gente precisa realmente, pela palavra, definir todas essas esferas, porque a mentalidade hoje da sociedade, gente, eu sou muito pessimista, mas, gente, eu fico apavorada. Graças a Deus que a gente encontra no Senhor o fundamento, né? Algo que nos faça, não é isso, graças a Deus, crer nisso, porque senão não tem outra opção a não ser uma angústia, exatamente, o desespero, porque não há sentido no prego, não há sentido. O final da música do João Citor é sempre sacado da sua vida. Então, Exato. e eu queria fazer um comentário aqui, né? Que, cara, se você pega ali para ver, quando você está falando de liberdade, o que o ser humano quer é muito incrível isso, porque ele necessita de nós nada do outro lado do céu, não é nada. É sempre uma coisa, a gente está falando de Deus, de Deus. O que o ser humano quer ser Deus, é isso? Sereis como Deus. Então você tem toda uma mentalidade que é a liberdade múltipla. É a liberdade para você ser o que você quiser, para você ser quem você quiser, para você fazer o que você quiser. Então, tudo isso aqui vai dizer que você pode ser, quem pode. Não existe mais a questão de vocação, de dom, de nada disso. E a gente vê que isso, assim, primeiro, a gente tem que mostrar a tolice, né? Eu gosto de mostrar muito escroto. O escroto mostra a tolice da humanidade. Isso vai ser muito todo. É caótico, é todo. E se você pega em última instância, cara, as pessoas dizem que o meu corpo e as regras, impeça seu corpo de ter um câncer. Impeça, vai lá. Impeça seu corpo de envelhecer. Impeça. A gente foi criado debaixo de regras, tanto físicas quanto morais. E isso é tão estúpido na nossa sociedade, a gente deve ser muito Nietzsche, né, os ministros, pela estupidez, porque a gente pega os filósofos, né, os primeiros ali, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles, na nacionalidade deles, já conseguiram ver algumas coisas que a nossa sociedade está ignorando. Aí veio a Patrícia que mostrou, foi mais a fundo, né? E eles têm a era medieval. Porque se a gente não deixar de mostrar a visão cristã da realidade, vai ficar muito caótico. Vai ficar muito caótico. Se a gente achar que a religião cristã não tem resposta para nada, então, por exemplo, o intelectual. Cara, seja intelectual para a glória de Deus. Você disse, seja intelectual para a academia. Não que você fala com o que não sabe ler. É isso. Então, cara, vai para a academia e vai dar o gosto a bater. E a gente fica. Onde tudo isso começa? A gente pode dizer. Hoje tudo isso começa.
primeiro cada um na sua vocação, fazer tudo para a glória de Deus, fazer esse diálogo entre fé e o que você trabalha. Isso é muito difícil fazer, é muito difícil. E segundo, família. Se a igreja volta a ter aquela família estruturada, se a igreja volta a diminuir o número de divórcios que é comum, talvez eles consigam mudar. Então começa pela família, depois cada um na sua profissão, não levou todo o pensamento cativo a Cristo. Então, quem é educador, não dá seu pensamento para Paulo Freire. Quem é educador pensa o que Cristo falou sobre educação, pensa o que o Deuteronômio falou sobre educação. Quem é músico, pense a música não como algo comercial, mas como instrumento para a glória de Deus, que é marketing, e assim vai, o advogado, não para tentar livrar o seu cliente da cadeia, mas para a promoção da justiça. Se cada um tentar viver a questão para a glória de Deus e não a vida para a satisfação própria, a gente talvez a gente não veja o futuro. Eu sou muito pessimista para a nossa geração. Eu acho que não vou ver o futuro de nada. Mas se a gente começar a agir, os pais, por exemplo, não viram o futuro de nada, mas eles negaram a Idade Média para a gente. Fala, seja revolucionário, tem uma família formativa, seja pais autoritários, ter autoridade nos filhos e seja revolucionário. Isso seria revolucionário hoje em dia. Porque, às vezes, eu tenho só 3 filhos, né? E aí você tem 3. Porque como a gente já mudou tanto essa mentalidade. E isso parece uma bobagem, a gente está indo disso, mas isso nos mostra, né? Um segundo de algo que, como tem coisas que, quando a gente for falar sobre isso, quando a gente fala acerca de posicionamentos doutrinários bíblicos, choca muito. Porque se eu tenho 3 filhos, eu estou chocando. Você imagina situações acerca da liberdade com restrições. O controle, o limite que traz uma roupa, isso aí para eles é algo chocante. Isso é legal também, porque se a gente for ver hoje, uma pessoa que seja extremamente anticristã, quando você vai falar com ela a respeito de moral, de ética, ela ainda tem muitos pressupostos cristãos sem ela saber. Isso que é interessante, Porque a gente está falando de moral e ética nesse sentido da restrição, Então as pessoas acham que qualquer tipo de restrição é ruim, mas aí quando você vai conversar com elas, toda a ótica dela a respeito do outro, do homem, tudo mais, é influenciado por uma ética cristã, certo? Por quê? Aí você citou o Nietzsche, por exemplo. Se você tirar Deus da jogada, foi isso que Nietzsche quis fazer, construir uma ética sem nenhum pressuposto cristão, o que você tem? Você tem o nazismo, que foi isso que aconteceu. O nazismo foi uma tentativa de se construir uma nova ética sem nenhum pressuposto cristão. Você tira Deus da jogada. Aí o que você tem? Você tem essa lógica que a lógica que a gente tem na natureza, do animal mais forte prevalece, certo? E aí é isso que você teve no nazismo, que é uma ética desprovida da restrição que o cristianismo dá. O homem, ele é um animal, ele é reduzido a um mero animal que escolhe de acordo com os seus apetites daquele momento, Então isso foi o nazismo, Você tem a lógica daquele mais forte, o mais forte prevalece sobre o mais fraco. Eu, sendo mais forte, por que eu não posso simplesmente esmagar o fulaninho aqui porque ele é mais fraco que eu, porque eu não posso fazer isso, pegar aquilo que é dele e tomar para mim, certo? A ética, a parte da restrição que o cristianismo promove, ela descamba nisso. E aí você vê um movimento depois contrário a isso, Porque as pessoas veem que isso dá problema, não tem como viver assim, e aí você tem de novo o resgate de certos pressupostos cristãos. Mas aí esses pressupostos cristãos são completamente esvaziados daquilo que é o centro da fé cristã, que é o próprio Cristo, Você pega o cristianismo, você esvazia de Cristo, de tudo que pode sanar o mal do homem, e você pega só essas restrições que são essenciais para que o homem possa viver em comunidade, porque senão vira o caos, E a liberdade que o homem deseja, ela na verdade ela é falsa, porque ela te levaria no caos. Seria impossível viver nesse mundo se o homem alcançasse essa liberdade que ele tanto almeja.
A restrição é o que faz com que a gente consiga viver aqui juntos, em comunidade. Se a gente for só querer que a nossa vontade ela prevaleça, né, o homem vai matar um ou outro e não vai sobrar nada. Né? Amém, meus irmãos. Vamos orar então, né, para que o Senhor possa nos assistir.